Agora foi. Agora foi. Oi, João. Tudo bem? Tudo bom, Daniel? Tudo bom. Finalmente conseguimos. Mas é assim mesmo, com persistência a gente consegue. É, conseguimos, apesar dos desafios de tentar entrar na live e tudo mais, né? João, Uhum. tudo bem? Como que você tá? Um prazer enorme estar te recebendo aqui. Olha, eu estou bem, prazer também é meu de estar falando com você e com o seu pessoal, viu? Nossa, eles também estão animadíssimos, principalmente a Lisete, que chegou pontualmente, só que na hora a gente não conseguiu colocar a live É. ao vivo, porém agora estamos aqui. João, um Uhum. prazer enorme estar te recebendo. Assim, olha a Soraya, ela também já tá aqui. Oi, Soraya, tudo bem? Então, Ah, a João, Soraya é minha grande amiga, tudo bem, Soraya? olha, a Soraya também já tá aqui. João, É. já aproveitando, começando um pouco atrasados, porém estamos aqui. Queria saber a É. tua história. Eu sei que você tem várias, hein? Começa, por favor, se apresentando. Quem é você? Tá bom. Bom, então mais uma vez, é um prazer estar falando com você, com o seu pessoal, viu? E a minha história, bom, uma história com mais aí de 50 anos, são mais de 30 anos trabalhando com treinamento e também na área gráfica, né? Mas basicamente é o seguinte, eu comecei a trabalhar profissionalmente em 1988. Eu saí da Escola de Artes Gráficas e fui trabalhar então numa pequena agência. E essas horas contavam como estágio. E depois Ai, sim. você vai evoluindo, né? Trabalhei em grandes editoras, grandes gráficas, passei também por instituições de ensino grandes como Senac, Senai, e sempre fazendo essa divisão do meu tempo, Daniel, entre a produção e também a parte de treinamento. Eu também sou autor de cursos online, eu sou escritor e a gente conversou uma vez, né? O meu objetivo atual é me tornar uma referência em inteligência artificial. Estou estudando para isso. Caramba, que legal. Prazer enorme, de verdade, tá? Te recebendo com a história que você tem para contar e daqui a pouco a gente já vai abordar o tema, mas antes disso, queria me apresentar também, que eu tô vendo que a Soraya é uma amiga sua, talvez ela não me conheça. A Soraya Sou, é. sou a Dani, eu sou uma influencer tanto na área de comunicação, tanto fazendo palestras para o pessoal para poder abrir a mentalidade e também impactar eles para eles poderem perder a timidez e começar aí a se comunicar, conversar, trocar ideias. E assim, gente, não tem segredo. A gente vai conseguir sim destravar. É o essencial a prática, o treinamento e estamos com um especialista em treinamentos hoje, então a gente vai poder aprender bastante por aqui. Então, queria saber, né, João, a questão que a gente trouxe hoje para a live era sobre o trabalho. Como você acha que o trabalho, que a gente estava comentando um pouco, né, que o trabalho seria um tema ideal trazer aqui, tanto para os jovens que estão já no mercado de trabalho, como o pessoal que está se formando agora na faculdade, ou está querendo entrar numa faculdade recente, o que, que o trabalho impacta nas nossas vidas e como isso pode fazer com que a gente seja melhor, né? Porque o trabalho também exige da gente constância. É isso aí. Ó. Vamos começar, Dani, com uma definição simples do que é trabalho. Então, trabalho é todo esforço mental ou físico para você realizar algo. Tá? Então, quando você está fazendo uma atividade doméstica, você está executando um trabalho. Quando você está numa empresa, diagramando alguma coisa, fazendo a edição de um vídeo, você está realizando um trabalho. Né? E, às vezes, o que acontece? Algumas pessoas, por não entenderem bem a questão básica, a definição mesmo, acaba encarando uma série de situações como se não fossem trabalho. Né? Então a gente está sempre trabalhando. Então sempre existe um esforço mental empregado, um esforço físico empregado, e você está desenvolvendo alguma coisa, seja um produto, seja um serviço. E por que é importante, né, o trabalho? Bom, primeiro, você sobrevive através do trabalho. Acho que a primeira questão, né, é de você conseguir recursos. E as outras questões
Se forem sempre positivas, poxa, isso é maravilhoso. Principalmente quando você consegue fazer algo que você gosta, tá? Só que nem sempre é assim, viu, pessoal? Às vezes você faz coisas que você não tem tanta afinidade, porque você tem que aprender, existe um processo de amadurecimento. Às vezes você precisa atender aquele cliente que é um pouco complicada, né, a comunicação. Você se sente um pouco, poxa vida, eu estou falando A, ele está entendendo B. Mas faz parte do trabalho também, Sim. que é a questão da comunicação. Até você entender como o cliente pensa, até você entender quais são os gostos e as preferências dele, dá trabalho também. Tá? Eu não sei se eu te respondi, mas pelo menos começamos o assunto. Sim, com certeza. Você tinha me comentado que na trajetória que a gente acaba trazendo também com as bagagens, experiências, tipo, na escola, já começando os estudos, talvez num nível superior, a gente também tem aquela dúvida, né? Tipo, se eu tô saindo para o mercado de trabalho, tem alguma característica ou uma habilidade que eu preciso desenvolver para estar na frente da concorrência? Você que já passou por aí altos e baixos, É, você acha que tem olha, eu alguma acho que, qualidade, habilidade que a gente precisa desenvolver? acho que sim, viu? Observação, paciência, persistência e ouvir mais do que falar no começo. A gente tem duas orelhas, tem uma boquinha, né? Então, quando você começa numa empresa nova, procura absorver o máximo que você puder, tá? Mas eu vejo uma distância aí entre o que as escolas fazem, as faculdades fazem, né? Como elas informam, o que elas informam, com a realidade do mercado, viu, Dani? Então, quando o aluno, geralmente, ele chega lá, ele tem um impacto. Ele fala, poxa, não é bem assim que eu estava imaginando. O ritmo é bem diferente, né? A correria é muito grande. E algumas coisas parecem até proibitivas. Vou te dar um exemplo rápido, tá? Quando eu estava numa escola grande aqui em São Paulo de computação gráfica, o pessoal da Metodista ia fazer cursos de especialização com a gente lá, Uhum. justamente para o cara poder se ambientar, né? Para ele pegar algo mais próximo do mercado. E num exercício, que era a montagem de um cartão de visitas, alguém falou assim: poxa, mas só 4 cores, João? A gente viu lá com o professor XPTO que podia usar 8, podia usar 10. Eu falei, é verdade, você pode usar 10, pode usar quantos você quiser. O problema é, o custo vai ficar tão alto que ninguém vai pagar um cartão de visitas com 8 cores, com 16 cores, entendeu? Então é tudo muito bonito, mas na prática não é bem assim. Então a gente precisa entender que existe uma distância aí, e quando o jovem ele sai da universidade e vai para o mercado de trabalho, ele vai encontrar, assim, uma situação um pouco diferente. Então aí é que ele precisa ter atenção e precisa observar direitinho o que está acontecendo em volta dele. Porque assim ele vai sofrer um pouco menos. Ó, já tá colocando um post-it aqui para a gente poder depois entender e analisar É, isso, porque são experiências que você já deve ter vivido, deve ter visto, que nem você disse, você já tinha alunos que tinham essa percepção, a expectativa também, né, que a gente acaba é, criando quando a gente está estudando e depois para o mercado de trabalho a gente se prepara de um jeito e quando sai é outra história e a gente fica no final das contas, eu estudei o quê, pro quê e como que eu faço, né? Mas assim, é, você que já me disse que na época que você estava se formando, você via muitos jovens que estavam estudando, porém eles não tinham a consciência nem a madurez para aproveitar um conteúdo, nem para entender para que o que estamos estudando, né? Queria saber, você acha que a nossa madurez acaba vindo com o tempo? São dores que trazem a madurez? Porque para o mercado de trabalho, a gente é exigido da gente que a gente seja proativo, que a gente tenha atitude. Mas às vezes isso nunca foi ensinado lá atrás. E quando a gente acaba sendo um pouco mais madura, a gente entende que, nossa, verdade, precisava fazer aquilo. Queria saber a sua opinião sobre. pois é. Bom, essas coisas também acontecendo comigo quando eu saí da escola de artes gráficas e fui encarar o mercado, né? É que como
a minha formação inicial é técnica, isso já me ajudou um pouco. Eu tive ótimos professores. Tive professores maravilhosos, para falar a verdade. Já na Ibero-Americana, como eu te comentei aquela vez, para mim foi só decepção, porque eu não via as coisas funcionarem. Eu escutava muita conversa, era muita coisa que eu, inclusive apelido de não trabalho, tá? E a coisa não acontecia, era só conversa, 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 conversa e nada acontecia. Mas, enfim, né? Eu passei também por essa dificuldade em alguns lugares de você chegar lá e falar, pô, aqui não é bem o que eu estava imaginando. Então, eu me senti, muitas vezes, aquém, né, do que a empresa estava exigindo. Aí, o que você faz? O que eu fiz também? Eu fui atrás, eu peguei vários livros de áreas que eram relacionadas à minha área de especialização e comecei a estudar. Né? Mas você também precisa aprender a navegar nessas relações interpessoais. E aí que a maturidade ela vai fazer diferença. Muita gente, mesmo jovem, já tem uma visão um pouco mais aberta para as coisas. Só que, no geral, quando a gente é mais jovem, a gente é muito inocente. Então você entra num ambiente onde tem que ter muita interação interpessoal e você não sabe com quem você está lidando inicialmente. E muita gente ali vai te testar, né? As pessoas vão colocar você, às vezes, em situações um pouco mais difíceis ou até um pouco constrangedoras para ver como você se sai, tá? E Caramba. aí você também vai somando essas experiências e você vai aprendendo. Sério, não sabia. Eu acho que quando a gente fala de trabalho, a gente tá tão. A gente cria uma percepção de que tudo vai ser perfeito. Eu vou chegar lá, É, não vai ter dificuldade nenhuma, vai ter o que eu estudei, vou fazer aquilo certo. Mas a gente. Eu ainda não tô trabalhando, então acaba que. Também tô criando uma expectativa em relação a isso, mas já é bom, ó, baixar a bola e falar: olha, não é bem desse jeito, vai ter desafios no meio do caminho. E na época que você falou pra mim, tipo, comentando que você era professor, no caso, né? Você viu, assim, qual foi a sua maior lição sendo professor? Porque eu acho que, como carreira, a gente aprende várias coisas, mas qual foi a sua maior lição, assim, sendo professor? o que eu aprendi, olha, eu falei para você, né, que eu tive várias fases nessa atividade. No começo, eu pegava o software e mostrava ele inteiro na primeira aula, porque eu achava que a pessoa ia acompanhar e entender. E não, foi um grande erro isso. Né? Ainda bem que eu fui melhorando. Depois eu fui trabalhando com base em pequenos projetos. E hoje eu me sinto muito confortável dentro de uma sala de aula. Mas o que eu aprendi e que hoje me dá bastante segurança é você olhar para o teu aluno, isso sem demagogia, tá, pessoal? Isso aí sem ficar inventando nada, não. Olhar para o pessoa e entender que ali tem uma pessoa, que ele tem um objetivo, geralmente ele está pagando, né? Então, ele é um cliente da escola, você tem que respeitá-lo, não ficar julgando porque ele sabe ou não sabe, se ele está mais lento ou mais rápido, isso é de cada um. Então, o que eu trago para mim como ensinamento é de olhar para o aluno como uma pessoa integral, que tem seus objetivos, e às vezes, como a gente, ele vence um monte de obstáculos para chegar até lá. Então, aquele tempo que a gente está junto tem que valer a pena. Que bonito, porque a gente, enquanto pessoas ensinando, a gente acaba muito pela. A gente pega muito uma metodologia, né? A gente É, acaba, às vezes, esquecendo que uma pessoa tá lá para aprender, que ela tá com as dificuldades dela, que ela, às vezes, não tá passando por um bom momento. Então, trazer isso de volta à realidade, falar, olha, não é assim, aquela pessoa também tá no mau dia, não é só a gente, né? Como professor também, a gente espera que o aluno aprenda, que ele possa absorver o máximo de conhecimento, porém a gente também não entende que ele é um ser humano que tá lá com a mesma cabeça que a nossa, com problemas, com é, expectativas e tudo mais. Que legal. todos nós temos, né? Sim. E, João, você que está começando na área de inteligência artificial, que é um mercado que também está crescendo, você poderia dar pra gente um gostinho do que é inteligência artificial, até para o pessoal que está aqui entender mais o assunto?
o tema de Uhum. como você está fazendo para isso, para entender mais sobre isso, onde você está pesquisando. Tem um pessoal aqui que também manja, que gosta de inteligência artificial, até porque tem automação, essas coisas que eu gostaria de saber de você, que já está Uhum. estudando sobre, e explicar para gente um pouco. Olha, eu estou fazendo um caminho que algumas pessoas já fizeram, né? Então eu não estou desbravando nada, mas eu consegui pegar bem o começo dessa história aí. E eu sempre tive sorte com relação a isso, porque assim que eu comecei a estudar na Escola de Artes Gráficas, foi o momento da transição do analógico para o eletrônico. Isso me ajudou demais. Né? E agora, mais maduro, né, com alguns quilômetros rodados aí, eu estou entendendo como funciona a inteligência artificial. E no começo foi aquele susto, todo mundo levou um susto, né? Nossa, e agora eu vou perder o emprego? Puxa vida. Realmente, algumas coisas vão acontecer. Tá? A inteligência realmente é uma ferramenta impressionante. O primeiro impacto deixa a gente assim um pouco assustado, né? Porque eles fizeram a ferramenta de um jeito, um exemplo, o chat GPT, para ele ter uma conversa natural com você. Então parece que tem uma pessoa ali, mas não é uma pessoa. Tá? Eu estava batendo um papo com o GPT há um tempo, eu falei, escuta, quantas pessoas te acionam para conversar? E ele disse o seguinte, olha, até onde ele tem o conhecimento, porque ele foi, digamos assim, fechado, né, em 21, muita gente fica batendo papo. Eu acho que você se lembra da palestra que nós fizemos na Anhanguera. Eu coloquei um vídeo da Elisa, né, Sim. que foi a primeira inteligência que a gente tem notícia aí, anos 64, mais ou menos. E a moça estava batendo papo com a inteligência, reclamando do marido. Na verdade, a inteligência, o que ela faz? Ela tem ali um cabedal de informações, né, que é a internet toda, basicamente, né? Todo dia ela lê o que está acontecendo na internet e ela consegue formar frases com base no que você está colocando para ela, né? Mas aqui não para por aí. Toda semana tem coisa nova. Nesse momento que a gente está conversando, alguém está aperfeiçoando ou desenvolvendo uma nova IA. Isso aqui não vai parar. Não tem mais volta, né? Nossa. Eu estou trabalhando basicamente com IAs que geram imagens, que melhoram imagens, IAs para trabalhar com a parte musical, IA para trabalhar com edição de vídeo e movimento. O negócio é muito bacana. Ai, que Então, o que eu vou dizer para o pessoal? Primeiro, é uma realidade. E vocês que são jovens têm mais facilidade. Tá? E precisa realmente se debruçar sobre o assunto e estudar para valer. Tem muita coisa. Tá? E é uma ferramenta. Se você souber conversar com ela, as coisas ficam mais fáceis, tá? Então, acho que a questão principal não é o efeito da imagem, é saber pedir alguma coisa para a IA. Você tem alguma estratégia para isso? Porque eu, como criadora de conteúdo, também uso por conta de ideias, planejamentos, enfim, também utilizo. Porém, não seria o chat GPT, mas sim o Gemini também está como uma inteligência artificial que também tem a mesma Sim, base do chat GPT. Só que às vezes a sim. gente faz uma pergunta, depois você faz uma pergunta similar àquela e a resposta não vem igual. Você Não fica, vem. calma, eu errei alguma coisa, o que, que eu tô colocando menos ou mais? Para isso, como a gente pode aprender a fazer as perguntas certas para ter aquela resposta, a melhor resposta, no caso? Olha, se você gerar uma pergunta com um monte de outras subperguntas, a IA não vai te responder de um jeito legal. Então você tem que trabalhar com ela por partes, tá bom? Enquanto você está batendo Partes. papo, ele constrói ali uma estrutura de pensamento e o que você escreveu lá em cima, ele consulta depois se precisar. Então converse com ele por partes. Você vai jogando informação por partes, daqui a pouco tem uma estrutura e ele consegue então te dar uma resposta melhor. Por exemplo, você pode perguntar para o GPT assim: GPT, você consegue entender que dentro de um arquivo de texto existe uma linha com essa estrutura? Aí você coloca lá, por exemplo, total de horas igual a interrogação, interrogação. Ele fala: consigo. Tá bom. Essa linha está na cor verde. Você compreende? Ah, compreendo. Posso então colar aqui o texto ou subir um arquivo para você identificar essas linhas? Pode. Quer dizer, eu estou conversando com ele
por partes. Aí você joga o seu arquivo de textos e ele consegue calcular todas as horas para você de um trabalho que você estava fazendo, né? Aí você falou do Gemini, realmente o Gemini, ele tem uma diferença com relação ao GPT. Se vocês fizerem uma pergunta simples, por exemplo, quantas línguas, então linguagem, idioma, né, existem no mundo oficialmente hoje? O GPT te fala, cento e tantas, né? Mil, etc. Enfim, dialetos, enfim. O Gemini não responde. Ele fala, é muito difícil esclarecer, é complicado. Eu falo, não, meu, quantos idiomas existem? Ele não responde. Aí eu fui no Google, procurei no Google e falei, ó, Gemini, tá vendo? O Google está dizendo isso aqui, você não consegue nem consultar o Google. Então, assim, é apenas uma máquina e você vai treinando ela conforme você vai trabalhando. O Gemini é muito bom para gerar imagens. O Ah, não GPT também é sabia. bom. Mas o Gemini faz umas imagens assim muito boas, tá? Você põe um prompt e você coloca algumas frases, algumas palavras de ordem, né? Por exemplo, descreva, execute, imagine. Começa sempre as frases assim. Então ele já fica em alerta e a partir do que vem aí, ele consegue desenvolver melhor para você. O GPT, ele faz um prompt muito bom, muito completo. E na versão gratuita, você consegue gerar 3 imagens por dia. As imagens são muito boas também. Né? Mas me parece que, comparando os dois, o Gemini gera a imagem mais rápido. E não tem um limite, você vai usando o quanto você quiser. Tá? Então, aí você vai descobrindo que cada uma tem um lado mais interessante, outra tem um lado menos interessante. Você vai combinando as duas para te ajudar no seu dia a dia. Aqui é a Soraya. Putz, é verdade, o Gemini é muito teimoso. A Soraya é verdade. Tem- A Soraya, ela trabalha com IA também, Ai, que e trabalha na área de legal. moda, que é a mesma área que a sua. Que legal. Depois a gente Né? bate um papo, hein, Soraya? Quero Isso, ver por é isso aqui. aí. Que É isso aí. legal. E gostaria, assim, de saber, você já, não sei se você já mexe com muitas IAs ou trabalha, ou nessa questão, por exemplo, já utilizou alguma outra ferramenta além do ChatGPT ou do Gemini que você possa aconselhar, assim, para quem está começando a desenvolver, a desbravar inteligências artificiais, porque, que nem eu falei, eu sou criadora de conteúdo, mas também trabalho com moda feminina. Tem alguns que Tá. fazem conteúdo, porém são da área de contabilidade, outros de advocacia, outros só têm Uhum. loja própria. Aí não sei se você poderia dar umas dicas aqui pra gente que tá começando aí. Não manja muito, mas tá tentando. Gente, a dica é você se interessar, né, e você estudar o máximo que você puder. A minha área é uma área de imagens, então estou focando mais nisso. Mas eu já tenho também na minha lista, aliás, pessoal, tem uma lista aí que eu vou passar para vocês daqui a pouco, né? Tem uma lista com várias IAs que também são para negócios, também é para a área de marketing, para a área de você, gerenciamento de projeto, tem um monte de coisa interessante. Só que eu estou focando primeiro naquilo que tem mais a ver com a minha área de formação, né? Então, para você gerar imagens, eu aconselharia a usar o Midjourney, tá? O Midjourney ele é pago. É Não o compensa Mini você. Journal. Eu acho que é Mini Journal. Você tem como escrever no chat aqui pra Isso. gente, pro pessoal poder pesquisar depois? Sim, coloco sim. MID Journey, de jornada. Né? Mid Journey. Não vale a pena você usar ele na versão gratuita, porque você não consegue fazer quase nada. Tá? Então vale a pena você assinar. Mas se você ficar assinando todas as IAs que você gosta, começa a ficar um pouco caro. Entendeu? Então Aposto que sim. uma alternativa ao Midjourney é o Playground, que também é muito bom. Playground, você consegue trabalhar com a descrição, o prompt, tem uma série de efeitos muito legais que você pode usar e trabalha com os principais formatos, em pé, deitado, quadrado e por aí vai. Tá? Então, Playground é uma boa opção. Mas, quando você puder, faz a assinatura do Midjourney, Tá bom. tá bem? Achei interessante, porque eu não sabia. Eu já tentei, acho que usar uma vez, só que foi na tendência de fazer a gente feito um bonequinho, acho que foi no final do ano Ah, passado que teve.
Eu não consegui fazer o meu, até tentei, não deu, porque tinha que ter toda uma descrição de como você Isso. era, no formato que você queria, no estilo de imagem que você queria. Eu fiquei assim, calma, como que faz isso? Eu não sabia o prompt que eu tinha que usar para poder dar o comando certo. E eu não tive o É. resultado que eu queria. Então, Mas no algo começo é que, assim mesmo, né? mas algo que Oi. você falou que eu achei muito legal foi que quando a gente vai utilizar a inteligência artificial, quebrar em partes, né, para o resultado ser muito mais eficaz, até por conta que ele não vai conseguir pegar um contexto certo de primeira. Então, por exemplo, É. se a gente está querendo construir um projeto, eu dando meu exemplo aqui, mas pode ser usado em várias áreas. A questão é que a estrutura vai ter que ser parecida. Por exemplo, eu que trabalho com criação de conteúdo aqui para o Instagram, se eu quiser usar o chat GPT, por exemplo, se eu não me engano, o chat GPT também tem a versão gratuita e a paga, não tem? Tem sim. Você Na aconselha gratuita a você paga? consegue. Aconselho também, mas o que eu falei, né? Vê qual é aquela que você mais tem afinidade e assina aquela. Aquela que te oferece mais recursos. Senão você fica assinando um monte de as e vai ficar caro isso daí, viu? Tá. Na versão grátis, bom, o GPT funciona normalmente, só que as imagens, né? As imagens são 3 por dia só. Tá? Então você tem que esperar outro dia para fazer a imagem. Mas aí você usa outras plataformas. Sim, O GPT, como você falou, que você faz conteúdos, né? Você pode, então, dar um descritivo para ele do seu negócio. Procura fazer bem completinho, tá? O que, que você faz, quais são os seus objetivos, o perfil do seu cliente. Fala assim, GPT, crie 10 perguntas com relação a esse texto que eu te passei para melhorar, então, a minha própria visão com relação ao meu negócio, e você vai descobrir coisas interessantes também. Então, ele vai te fazer uma série de perguntas, e a partir dessas perguntas, você vai responder para ele, dar um trabalhinho, tá? Vai responder, ele vai te dar uma série de dicas legais para estratégias, tanto para geração de conteúdo e para você também ter pronto, assim, de bate-pronto, estruturas para postagens em blog, posts de Instagram e por aí vai. É bem interessante isso daí. Tá? Dá um trabalhinho, mas vale a pena. é porque a gente, até para fazer trabalho de faculdade, a gente fica usando a inteligência artificial por conta que a gente vê que a resposta é muito melhor que a nossa e a gente coloca lá É, uma pergunta bem simples, por exemplo, quem foi o autor desse livro ou resumo de tal livro que é muito utilizado. isso. E no final das Uhum, contas, a gente dá um título, porém, o que acontece é qual é o autor? Porque geralmente, ou qual é a versão? Que às vezes tem as atualizações dos livros, por exemplo, 2012, 2015. Aí eu fico, qual que eu uso? Porque, quem você falou, é de acordo com a sua necessidade e de acordo também isso. com a experiência que você tem com a ferramenta, né? Então, tem muitas Uhum, pessoas que usam o chat GPT porque é o mais conhecido. Esse ano eu conheci o Gemini, que eu me adaptei muito mais fácil que o chat GPT, então para mim teve mais sentido o uhum. Gemini do que o chat GPT. Mas para criação de imagem, você falou que era uma boa o Midjourney, né? Sim, o Midjourney ele começou com esse intuito, gerar imagens. Então tem um monte de outras IAs muito legais, o próprio Playground, Runaway também faz imagens muito bacanas, mas quando você compara com o Midjourney, você fala, poxa, isso aqui está muito bom, isso aqui está muito legal. E o Midjourney, na minha opinião, ainda é a IA que trabalha bem com imagens. Mas tem um monte, tá? O Ideogram também faz boas imagens, e por aí vai. Então, isso não tem fim, Daniel, não tem fim. Caramba, e aí você falando assim, eu fico, gente, tem tanta ferramenta que eu ainda não usei e eu não sei disso. É, Para criação de áudios, porque tem muito pessoal que trabalha com vídeo aqui também, já dando alguma dica assim para eles. Você já conhece, você já trabalha, você falou que trabalha com música, então você deve ter alguma ferramenta de IA que deve trabalhar com questões de melhoria de som, não sei. Você olha, poderia dizer? é, eu estou brincando com algumas IAs de música, brincando porque eu ainda tenho muito para estudar. Elas são simples de usar, na verdade, tá? Os resultados são muito bons. De novo,
pago. Então, eu te falei, chega uma hora que vai ficando caro, né? Mas tem uma IA que ela é chamada de Udios. Sabe a palavra áudio? A Sim. palavra áudio, tira o A, fica údio. Entendeu? Entendeu? Essas IAs, elas têm uma estrutura muito parecida. Então, você pode pegar a sua letra de música. Isso é muito legal para o pessoal que é autor, né? Você tem uma letra de música e você tem algumas alternativas. Você pode montar uma banda, você contrata um estúdio e grava. Você também pode contratar alguém que produz para você toda a base. Aí você põe a voz em cima. Tudo isso custa dinheiro, custa caro. Uma IA como esta, você consegue chegar muito próximo do que você imaginava. Você põe a letra, você escolhe o gênero e você vai colocar ali, por exemplo, samba, mas você pode pôr uma pitada de bossa nova, uma pitada de jazz. E aí então ele vai dividir os compassos, vai montar a música e vai te dar duas versões iniciais. O resultado é muito interessante, viu? Às vezes você acaba ficando com aquela que a IA te mostrou, tá? Mas dá para você então fazer um trabalho autoral usando IA. Então, o Udius, ele é, na minha opinião, a melhor, porque a pronúncia também é muito boa. Você pode escolher voz masculina, voz feminina, fica muito legal. Tem outras que a pronúncia não fica tão bacaninha, tá? Mas eu não vou lembrar agora, porque eu estava mexendo com isso que anteontem. Eu estou mais focado no Udius mesmo, tá? Mas Entendi. coloca aí, IA para a música, tem um monte. Tá? E a estrutura é sempre a mesma. Você põe a letra, escolhe o gênero e põe os instrumentos. Que legal. E algo que você falou para mim em questão ao trabalho, que eu acho que seria até legal comentar com o pessoal, é que nem você falou, o trabalho é um esforço físico ou mental. Então, quando a Isso gente mesmo. tá começando a carreira ou tá começando a fazer um estágio, por exemplo, a gente percorre um caminho de resiliência, porque é aquela questão de acordar todo dia, ter um horário, ter É. rotina. E depois a Uhum. gente acaba adquirindo certas experiências durante o trabalho, né? Que é aquela questão, você falou, às vezes você é testado para você passa situações lá de raiva, às vezes de ansiedade, de constrangimento, às vezes. E também o essencial que seria o aprendizado, que seria toda a carga e tudo que você acaba levando disso para você mesmo. Mas como foi para você a questão da rotina de trabalho? O que que você acha que para você leva até hoje na questão de trabalho, durante essa trajetória, porque não deve ter sido fácil, você falou que já esteve em várias áreas assim, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, então, e hoje você está desenvolvendo uma questão da IA que pode sim ser relevante, porque a gente está numa crescente da tecnologia, então, para você, como foi e como isso te ajudou na sua trajetória como pessoa? Bom, passei por várias situações, né? Várias empresas aqui em São Paulo, algumas fora, a ABC, por exemplo, né, que é um pouquinho próximo aqui. E o que eu percebi? Que você enfrenta muito mais problemas na questão interpessoal. E que está o problema. Por exemplo, eu venho da área gráfica, Daniel, e sempre que eu assisto as pessoas falando nos seus podcasts, eles sempre reclamam das mesmas coisas. Sempre. Fica até esquisito, né? Olha só, 90% reclamam do cliente, Nossa, reclamam de briga entre setores. Não é uma coisa muito louca isso? Porque se você não tem cliente, não tem por que você ter sua gráfica. Né? E se todos os setores têm trabalho em conjunto, por que existe um problema de um setor para o outro? Veja, não é a impressão brigando com a pré-impressão, são as pessoas brigando. E sim, aí entra naquela questão que eu te falei do não trabalho. O não trabalho, o que, que é? É quando você tem que ultrapassar uma série de obstáculos para ir começar a fazer o seu trabalho. Então você chegou na sua empresa, você já tem ali um porteiro que
faz um corpo mole para abrir o portão para você entrar com o seu carro. Sim. Tá? E lá na frente você vai colocar o carro e tem um cara que não quer que você ponha o carro ali. Então você tem que arrumar um lugar para pôr o carro. Você já entrou meio assim com a cabeça. Tá? Aí você está chegando no seu setor, o responsável fala assim, para tudo, põe tudo no chão, vem me ajudar a fazer um negócio aqui. Você fala, não, mas eu vou colocar a minha pasta aqui no seu... Não, quero agora. Então tem essas coisas que elas acabam fazendo você se questionar se vale a pena você voltar naquele mesmo lugar amanhã, né? Mas tem também lugares que são bons, que são tranquilos. Eu trabalhei numa editora chamada Editora Ática, ela não existe mais, tá? Foi o melhor local que eu já trabalhei. Porque você tinha, na própria cultura do ambiente, uma questão de você estar sempre estudando, se aprimorando, e existia uma coisa de um ajudar o outro. Pelo mesmo tempo que eu estive lá, ninguém negou informação para mim. Porque uma coisa é você saber usar um software, outra coisa é você chegar no local de trabalho e ter que aprender como fazer aquele trabalho. E algumas pessoas não te mostram como faz. Né? Eu tenho um livro de InDesign publicado pela editora Érica. Isso aí, na época, né, gerou um burburinho. Nossa, eu tenho um livro de InDesign e tal. Na última editora que eu trabalhei, ninguém queria me explicar o trabalho. Ah, você não fez um livro de InDesign? Eu falei, eu fiz um livro de InDesign, mas não sei fazer o seu trabalho. Como é que eu faço isso daqui, né? Então, a questão é mesmo interpessoal. O problema são, geralmente, as pessoas, tá? Então, se você está trabalhando num lugar bacana, fica aí. Porque tem muito lugar que não é legal, tá? E aí você acaba ficando doente, você não consegue focar no trabalho, você foca em outras coisas, você está se defendendo o tempo todo para conseguir realizar alguma coisa. Não sei se eu consegui explicar direito, né? Eu procurei também não deixar muito o sentimento falar alto, mas essas coisas acontecem, tá? Até que chega um ponto que você fala assim, parou, para com essa brincadeira, põe a bola no chão, no meu setor, sou eu que vou decidir as coisas aqui, né, dentro das minhas atribuições, e você que está aí tirando a minha atenção, vai para lá, vai fazer outra coisa. Você que quer mexer aqui na minha ferramenta, não mexe, vai para lá. Qualquer coisa reclama com o meu chefe. Né? Vai para um bom Se você também não lugar. tiver, se você não tiver uma atitude, né, se você não se posiciona, isso em qualquer, digamos, ciclo da nossa vida, tem gente que vai montando em cima de você. Então isso aí não pode acontecer. Vamos trabalhar sempre com seriedade, vamos trabalhar com vontade, trabalhar com honestidade, mas você não pode deixar as pessoas também fazendo você de capacho, né? Porque às vezes um colega que tem o mesmo nível hierárquico que você, por ele ser um pouco mais velho de casa, e às vezes ele comete alguns abusos. A gente tem que estar de olho nisso daí, tá bom? Tá bom, já tá deixando aqui anotado na minha cabeça que tem que trabalhar isso futuramente. Porque é igual o trabalho de faculdade. A gente às vezes faz trabalho em grupo e tem um que sempre não quer fazer, ou tá se negando, ou fica, não, façam vocês, depois eu me viro. E eu fico, oi, E às vezes fica aquela coisa chata, né? Porque o professor pergunta, todos vocês fizeram o trabalho? Aí você fica assim, se eu falar que não, eu também vou ficar sem nota. E também é ruim isso, porque a gente acaba trazendo essa experiência para o trabalho, como se todas aquelas pessoas fossem daquele mesmo jeito, aí você fica, não quero fazer trabalho em grupo, aí você já é traumada, né? Então é ruim. Aí acontece isso. Verdade, João. Tem que trabalhar o interpessoal. Por isso que hoje em dia, até na minha faculdade, é trabalhada a questão dos soft skills, que são as habilidades que a gente carrega de si, como as nossas emoções, gestão de tempo, habilidades interpessoais, né? Você Isso. aconselhando, assim, jovens que estão começando, eu também que estou tô nesse trajeto. Você falou que a paciência seria uma das habilidades a ser treinada, mas como a gente treina a paciência? Eu não sei, assim, como treinar a paciência? Como treinar essas habilidades tão famosas? Como se treina? Então, algumas pessoas têm mais paciência, outras não têm muita paciência, né?
outras são bem pavio curto. Então, primeiro é saber o que você está fazendo lá, né? Por que você vai trabalhar? Qual que é o teu propósito, né? Ali dentro de uma empresa. Eu vejo muita gente reclamando do trabalho, mas quando a pessoa está procurando emprego, ela reza para aparecer um trabalho, não importa qual seja, né? Qual Ah, for, porque está ali precisando trabalhar. Tá? Quando você, então, conseguiu o seu trabalho, poxa, acho que vale primeiro um sentimento de gratidão. Eu consegui, eu tenho, então, uma perspectiva de me sustentar. Tá? Uma vez que você começa, então, lá na empresa, quando eu digo com relação à paciência, você não conhece aquele lugar. Então, você vai passar por algumas situações, até mesmo aquela que eu te falei, de o pessoal te testar, e no começo tem que ter um pouco de paciência se você quer ficar ali mesmo, né? Se os benefícios valem a pena. À medida que você vai entendendo como funciona, e você começa, então, a realizar coisas, e você começa a entregar, né? Eu digo, com qualidade, cumprindo prazo, etc., então você já vai começar também a se manifestar um pouco mais. Então, quando eu digo ter paciência, não é você abaixar a cabeça para tudo, tá? É a paciência do processo. Você está num lugar novo e você tem que passar por aquele processo até você começar a entender como as coisas funcionam naquela empresa. ai, eu Acho que era mais ou menos isso, né? sim, eu assim, eu acho interessante porque são habilidades que ninguém te ensina na escola. Na facul você vai meio que entendendo mais ou menos o processo, porém não, ninguém te fala, né? Tipo, você tem que Uhum, treinar algumas habilidades. Você fica assim, eu só vou e já era. Eu vou conseguir o trabalho, e é, você fica naquela coisa. Que apareça, e quando aparece, você fica, o que que eu tô fazendo aqui? Será que é isso que eu quero? Aí você começa a ficar de corpo mole. Você não quer mais fazer nada porque você não se identificou com o trabalho. Aí vem reclamação de chefe porque seu comportamento não está de acordo com o da empresa. Já vi isso uhum, acontecendo. Então, sim, a gente precisa treinar. Galera, a questão dos soft skills realmente é uma coisa interpessoal. São coisas que você já leva consigo, que podem ser treinadas, sim. A gente vai desenvolvendo, a gente vai treinando com desafios até pessoais mesmo. Não precisa ser nem dentro do trabalho. Imagina quantas vezes na trajetória você vai comprar pão. Tem aquela fila enorme. Aí você fica assim, ou você xinga a fila, ou você agradece, ou vai estudar, vai fazer alguma coisa lá. Esse é o ponto. E você tá na fila, como que você vai reagir a isso? Aquele amigo ou uma amiga falou mal de você. Como você reage a isso? Você fica puto, uhum. você começa a xingar outra pessoa, ou o que que você faz? Então, são coisas pequenas que a gente acaba levando pro trabalho que a gente não percebe na gente mesmo. Porque eu sou uma pessoa que fica com muita raiva facilmente. Aí você começa a olhar para dentro, vendo o que que dá para É. melhorar, o que que você pode equilibrar, né? Porque, que nem você falou, tem umas pessoas que são com mais paciência que outras. Então, isso também impacta a qualidade de trabalho delas. Ju, Olha, eu fico muito. você, Aham. antes da gente, eu sei que você já está com o tempo, né? Mas eu vejo que o seu trabalho ele vai além da questão da moda e você se preocupa muito com o jovem, tá? Sim. Então eu queria dizer o seguinte para os jovens, né? Que se você está trabalhando, você vai receber, não é? Sim. Depois que você recebeu, você continua trabalhando, entendeu? Eu quero dizer o Sempre. seguinte, né? É um ciclo, tá? Você precisa estar sempre focado no que você está fazendo, trabalhe sempre com responsabilidade, tá? Porque isso tudo é a nossa obrigação quando você vende as suas horas para uma determinada empresa, para um cliente. Você tem que fazer o melhor possível. E o melhor possível é o melhor mesmo. Tá? O cliente ou o patrão, ele não quer saber muito das suas dificuldades. Tá? Você não pode estar toda hora levando problemas para o seu cliente ou para o seu patrão. Você tem que levar soluções. Tá? E você Isso. falou aí que às vezes alguém te ofende, alguém faz alguma malcriação, né, no meio de trabalho. Olha, jovens, se fortaleçam, tá? Não fica dando muito ouvido para bobagem, não, tá bem? Aquilo que está vindo
eu vou ser bem duro agora, tá? Aquilo que está vindo de uma pessoa que às vezes está numa hierarquia menor que você, né? Às vezes ela tem um vocabulário menor que o seu, está querendo falar um monte de bobagem, não liga para aquilo, tá? Não dá bola para aquilo que não agrega, tá? Então, foca no seu trabalho, foca no seu desenvolvimento, tenha paciência com o processo, se posicione, se fortaleça, tá? Porque o tempo vai passando e você vai ver que você vai ter bons frutos para colher se você tiver esse tipo de atitude, tá bom? Tá bom, nossa. Tá. É aquela história. Entrou por um ouvido, sai pelo outro. Isso sim você tem que deixar sair, porque quando a pessoa fala mal de você, ou quando você tá se enfrentando com esse tipo de situação que é desagradável, aquilo, aquela palavra é mais da pessoa do que sua. Significa que algo tá, algo ela tá sentindo mal, é algo que tá conversando com ela e não é seu. Então, ter essa consciência de que eu tô fazendo o meu melhor, será que é por isso que a pessoa tá me xingando, uma coisa? Mas eu tô fazendo meu trabalho direito, eu tô me esforçando, tô me É dedicando, isso mesmo. eu tô fazendo o meu Uhum. melhor. Então, eu não tenho que dar ouvidos pra essa pessoa. Agora, se É é do isso seu aí. chefe, que ele vai puxar o teu ouvido, olha, você precisa agilizar um processo, não sei o quê. Aí você fica, Uhum. nossa, é verdade, acho que dá pra agilizar. Então, você também tem aquela perspectiva de, será que tá certo, será que tá errado? Porque no final das contas, se o resultado ou aquela opinião, aquela crítica volta, é porque algo não tá certo, realmente. Tem que dar uma olhada, verificar e ter Uhum. realmente o cuidado das suas emoções. Eu acho que esse ano não foi tão falado quanto as emoções do que os outros anos, porque acaba impactando muito o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir. Então, tenham cuidado com as suas emoções, saibam que você não é diferente de ninguém, você também tem as mesmas emoções, você também é um ser humano que tem necessidades. Então, é um processo que vai levar aí um bom tempo até você se entender e também procurar. Procurar ver o que eu posso fazer para melhorar, um hobby para me distrair, algum curso para poder aprender mais, porque quando a gente começa a estudar um assunto, parece que a gente tem mais coisa para ver, porque acaba conectando com outras áreas, né? Então, É verdade. nossa, tô aprendendo finanças, daqui a pouco finanças envolve comunicação, daqui a pouco comunicação envolve negócios. É. Acaba virando uma bolha gigante. E isso é bem legal de poder ver com você, João. Eu agradeço pela live. Para quem a gente já Uhum. tá chegando no final, mas o João, o nosso convidado, ele deixou pra gente uma lista das IAs que tem para cada área, ou das mais utilizadas. Comenta um pouco pra Uhum. gente, João, que lista é essa? Assim, olha, eu vou estar soltando periodicamente uma lista nova com várias IAs para ajudar no seu dia a dia, tá legal? Então entra aí no meu perfil, que é uptype underline treinamentos, tá lá no link da bio. É só baixar o arquivo, tá? Já está em PDF diagramadinho, com link, tá tudo bonitinho. Ai, que legal! Então a gente só entra lá no perfil que vai É só entrar ter. lá. Aí tem um link ou a gente tem que pedir pelo chat ou como que funciona? Não, é um arquivo em PDF que eu já liberei para qualquer um baixar. Só que tem que se inscrever aí no meu perfil, tá bom? Tem que seguir o perfil para poder baixar. Tem que seguir. Aí, ó, gente, então é só seguir que você vai ter uma lista com as melhores IAs para utilizar. Dependendo da tua área, você vai conseguir várias e também vai entender um pouquinho da inteligência e das atualizações que estão acontecendo hoje em dia, né? Porque a inteligência artificial está sendo cada vez mais utilizada para negócios, para os estudos. Daqui a pouco a gente só vai viver quase disso, porque até eu soube que, acho que foi ano passado, retrasado, que o metaverso também já existiu. Então já tem Sim, todo mundo por fora, digital. já Então, tem. imagina quanta coisa a gente tá aprendendo ainda, né? Porque isso tudo vai desenvolver pra caramba daqui pra frente. Então, eu agradeço pela tua presença, João. Então, para quem quer receber essa lista de IAs,
É só seguir a Uptime Treinamentos e lá vai ter o link com a lista. E vai ser periodicamente feito uma nova lista, é isso? Sempre eu vou estar colocando uma lista nova ali, tá bom? Ai, que legal, que tudo, gente. Eu agradeço de verdade, João, pela presença, pelo conhecimento que você está dando pra gente, porque a gente vai aprendendo muito com as outras pessoas, com as experiências. E você trazendo a inteligência artificial para cá também é essencial, porque a gente também tem que se atualizar. Lembrando que inteligência artificial é uma onda que a gente não pode não saber nadar, vamos dizer assim, né? A gente tem que aprender com ela, porque tem É várias isso mesmo. ferramentas que a gente vai aprendendo, absorvendo com o tempo. Então, eu agradeço, tô super feliz aí de estar vendo a tua participação aqui com a gente e obrigada mais uma vez pelo carinho, por ter aceitado o nosso convite para poder participar aqui da live, viu? Maravilha, eu que agradeço, viu? Muito obrigado, sucesso para você e para o seu pessoal. Gente, antes de encerrar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma coisa a dizer antes de encerrar aqui, que daqui a pouco a gente já vai encerrando. Alguém? A Carol deu um parabéns aí pra live. A Muito Amanda, obrigado. live Uhum. maravilhosa. Obrigada, Amanda. O processo é Muito obrigado. difícil. Sim, o processo é difícil. Mas com Uhum. muita paciência a gente consegue, hein? Sempre aperfeiçoando o caminho. A Lisete também que participou. E Alan, Uhum. cheguei no final da live. Mas achei maravilhoso, ótimo conteúdo. Obrigada, Amanda. Que bom, muito obrigado. De verdade, muito obrigada, João. A gente vai se despedindo por aqui. Mais uma vez, obrigada por ter participado da nossa live. E eu espero a gente se reencontrar aí futuramente, hein? Ah, pode contar comigo. Tá bom? Muito obrigada, João. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Soraya adorou.